todos. Boa noite. É uma alegria a gente estar no lugar certo, no momento mais importante, para os temas, os assuntos mais relevantes para a nossa vida. Então, boas decisões são fundamentais na nossa vida. Então, vocês hoje tomaram uma boa decisão. Por quê? Será que é porque o Espiritismo é a melhor das religiões? Muitos se incomodam com os rótulos, né? Ah, você é espírita, você é isso, você é aquilo, como se a gente precisasse ter carimbos de filiação a grupos, a rebanhos. Parece aquela música Vida de Gado, que a gente vai para lá, vai para cá, como se fosse as religiões que salvassem as pessoas. Eu me orgulho muito, gosto muito do Espiritismo, porque Kardec, por inspiração dos Espíritos, adotou para o Espiritismo um lema que se contrapunha a uma cultura religiosa da sua época, porque existia uma máxima, um princípio da igreja na Europa que falava: fora da igreja não há salvação. Imagina o que é isso, que repercussão isso dá no ser humano. Se você é católico, você fala assim: bom, é só se filiar ao catolicismo que você está salvo. Vocês concordam com isso? Dentro do catolicismo tem tristes histórias. Tem também em todas as outras religiões, eu não estou acusando ninguém, né? Dentro do espiritualismo você tem aí a cigana do amor, que traz seu marido de volta já, está em todos os postes, e todo mundo lembra do Ghost, talvez o filme espiritualista mais conhecido, no qual a Whoopi tinha uma profissão. Qual era a profissão da Whoopi? Médium. A profissão dela, é o ganha-pão dela. E aí, o ganha-pão dela é a intermediação dos espíritos. Quando o espírito não vem, tem que dar um jeito, né? Quem já está há muito tempo no espiritismo sabe bem imitar Preto Velho. Um viviu, não trazia nome. E a gente vai imitando, vai enrolando e dá um jeito. Ah, mas tem enganação no espiritismo? Tem enganação onde tem ser humano, gente. Quem lembra do filme, a Whoopi era uma enganadora. É uma enganadora, profissional inclusive, que não falta, né? Mas no Brasil nós temos o livro espírita mais vendido e que tem na introdução dele um desafio muito interessante para a gente pensar o que a gente quer conversar hoje, que é a nossa cultura religiosa. O livro mais vendido dentro do Espiritismo chama-se Nosso Lar. Já deu até um filme, né? Muito assistido, muitas pessoas viram. E na introdução tem uma pérola que serve muito para o nosso pensamento. Eu não sei se vocês sabem, André Luiz tem uma obra extensa. São 13, 14? 13 livros. Tem que ter auxílio dos universitários. 13 livros. E o primeiro da série, que fala sobre o mundo espiritual como ninguém tinha falado até então. Ninguém, nem Kardec tinha falado em colônias e cidades espirituais da forma como André Luiz falou, e escolheu como primeiro livro Nosso Lar, que é o nome de uma colônia espiritual. Então, na introdução de todos os livros da série Nosso Lar, da série que fala sobre o mundo espiritual, todas as introduções são feitas por Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, que é uma espécie de porteiro ali. Só entrava, só fazia tudo que acontecia com o Chico, tinha que passar por ele, né? Eu não escapo da piadinha, desculpa, mas eu já vi em caminhão. Se Jesus é o caminho,
e de Macedo é o pedágio. Eu não escapo. A gente aqui não quer diminuir nada, não quer diminuir religião nenhuma. Se você conhece a história das religiões, você sabe que Martinho Lutero é o responsável por nós podermos ser mais cristãos. Se ele não tivesse lá, por muito mais tempo, não sei se até hoje, não dá para prever, nós ainda estaríamos com a Bíblia em latim. E a exclusividade da interpretação da Bíblia era de uma certa religião. Isso é inaceitável. Foi Martinho Lutero que nos libertou e que nos franqueou a tradução dos textos sagrados nas línguas pátrias. Então a gente não está diminuindo nada. Ele foi muito importante. E ele não combateu só isso, ele não fez só isso, ele combateu as indulgências. Por exemplo, o que é indulgência? É um menu de restaurante onde você tinha todos os pecados enquanto você tinha que pagar para a igreja para ficar bem. Legal isso? Para construir a Capela Sistina foi muito legal, porque eles conseguiram. Então, na introdução de Nosso Lar, Emmanuel traz para a gente uma pérola que ajuda muito a gente a pensar sobre a nossa cultura religiosa. Sabe o que ele fala lá? Bom, eu não acabei de falar do Kardec ainda. Kardec adotou como lema, não fora da igreja não há salvação, mas ele falou fora da caridade não há salvação. Isso quer dizer que você entra no Espiritismo e fala assim, eles falam lá, como todas as igrejas, que aqui é que vai resolver os problemas das pessoas, não é isso? Não. Porque caridade é uma prerrogativa de que religião? Quem é que detém a caridade? O Espiritismo? Claro que não. Caridade é um sentimento. Caridade pode ter uma pessoa que não tem religião nenhuma. Então, o que define se a pessoa tem salvação ou não é o que está dentro. E nessa mesma linha vem a orientação de Emmanuel, que fala assim, mais do que espiritismo, o que a humanidade precisa é de espiritualidade. Gente, é um livro espírita, é um livro psicografado. Emmanuel é um espírito, talvez um dos mais identificados com o espiritismo, e ele mesmo falar que o que mais a humanidade precisa não é o espiritismo, é uma coisa que deveria causar espanto na gente, não é? Nossa, o cara está desvalorizando o próprio lado dele. Mais do que espiritismo, que a humanidade precisa é de espiritualidade. É a mesma coisa, espiritismo e espiritualidade? Qual a diferença? Por que isso? Espiritismo é uma instituição humana. É uma instituição fundada num certo momento, com participação decisiva dos espíritos, mas é uma instituição humana. E espiritualidade é uma característica, é um dom, é uma capacidade humana. E a gente precisa, como disse Jesus, saber separar muito bem ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus. E as instituições são dos homens, e a espiritualidade é de Deus. Então o que a gente precisa de verdade é espiritualidade. Todos os caminhos que te levarem para a espiritualidade são bons. Militar no clube de servir pode estimular a espiritualidade da pessoa? Uma associação de proteção aos animais pode estimular a espiritualidade das pessoas? Cuidar de plantas? Gente, tem 1000 caminhos para a espiritualidade. O espiritismo é só um. Se bater com o que você pensa, se contemplar o teu coração, beleza, para mim contempla e estamos juntos, ok, mas a gente olha com esses princípios, a gente olha para as pessoas de outras religiões como é que é?
com aquela arrogância, com aquela disputa de mercado que é típica da relação das religiões? Claro que não. Ah, mas não tem espírita que faz isso? Tem espírita que tem preconceito com preto velho. É racismo espiritual. Tem espírita que tem preconceito com 1000 coisas. Tem espírita que não gosta de extraterrestre. E aí, pronto, dá problema. E assim vai. Por quê? Porque o espiritismo é feito por seres humanos. Mas isso é do espiritismo? Não, é dos seres humanos. Então a gente sempre precisa separar as coisas. Nada melhor para a gente pensar. Eu tinha deixado o óculos aqui, nada aqui. O problema de óculos é que a gente não enxerga onde ele está. Motivos óbvios. O melhor, nós vamos pegar algumas contribuições de Jesus que questionam o nosso fundamental, do nosso assunto de hoje, que é a nossa cultura religiosa. Porque Jesus é um dos maiores questionadores da cultura religiosa. Para aquele que não conhece o Evangelho, vai falar assim: como assim? Jesus questionando a cultura. Ele teve um longo discurso nos Evangelhos contra os religiosos. Se você estudar, e é maravilhoso estudar o Evangelho, você vai se surpreender. Um longo discurso de Jesus contra os religiosos do seu tempo. Isso é muito interessante. Por quê? É só para os religiosos do tempo dele? Ele falava: escribas e fariseus hipócritas, vocês são feitos sepulcros caiados. O caiado aí, para quem não conhece, é você dá uma mão de cal mesmo num sepulcro, ele fica branquinho, fica lindo. Você olha de longe, bate aquele, né? Fica uma beleza. Branquinhos por fora e por dentro, cheios de podridão. Ele chamava os religiosos do tempo dele de hipócritas, que colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem estão pensando em carregar. Isso só existia naquele tempo, não é verdade? Pois é. O religioso, no geral, ele tem esse problema. Ele se depara com um modelo grande, alto, difícil de alcançar. É ou não é? Nós não temos um modelo. Qual é o nosso modelo? Jesus. Vamos alcançar ainda hoje? Tá bom, hoje não dá. Mas nessa vida, de jeito não. E aí, quando a gente tem um modelo difícil de alcançar, na dificuldade de ser como ele, a gente parece. Quem tiver cabelo ainda dá para repartir no meio, bonitinho. Quem não tiver tem peruca para tudo, entendeu? Mas a barba você vai dando um jeito. Não tem aquele Henri Cristo, não é um personagem interessante? Nossa, é muito interessante. Faz parte dessa cultura religiosa, que na dificuldade de ser como Jesus eu vou parecer. Bacana? Pois é a saída que as pessoas têm. E a gente acaba desenvolvendo uma atitude religiosa que parece que é só externa, que tem uma voz suave. Boa tarde, meus irmãos. E você tem uma voz de semente de luz, uma atitude de semente de luz. Aí você vem aqui e trata todo mundo de irmão, etc. Mas e a essência? E por dentro? Como é que nós estamos? Será que a religiosidade é por fora? Será que a gente precisa de espiritismo ou de espiritualidade? Esse raciocínio é fundamental, gente. Os rótulos não resolvem para nada. O mundo espiritual trouxe para nós espíritas a realidade de um sanatório, de um manicômio no mundo espiritual. Vocês sabiam disso? Chama-se Hospital Esperança, que ele é dedicado a loucos, mas a um tipo especial de loucos, que são os loucos religiosos. Tem uma ala enorme para os espíritas. Não fiquem preocupados. Não precisa consultar o livrinho do plano de saúde, porque não vai estar lá. Mas você pode ter certeza. Mas eles estão preocupados, porque é tipo CREI. Está fartando leito. O negócio está feio. Deve ter maca pelo corredor. O negócio está. Então eles mandaram a gente vir conversar hoje aqui para pensar a nossa cultura religiosa, para ver se diminui o monte de gente que está indo para lá, que o SUS está pagando. Não, o SUS. O negócio está difícil de
manter lá. Isso não é brincadeira. A gente brinca porque a gente precisa rir da gente mesmo. Mas o Hospital Esperança existe, a quantidade de espíritas que está lá é muito grande. Por quê? Porque as pessoas cumprem obrigações dos homens e querem ficar de bem com Deus. O que é isso? Se eu sou católico, eu preciso fazer o quê? Batizar, crismar, comungar, ajuda aí. Oi? Casar. E tem a extremunção no final. A extremunção é uma coisa maravilhosa, né? Olha, se você arrepender, você vai para o céu. Se não arrepender, vai para o inferno. Qual seria a opção de vocês? A minha também. Isso quer dizer que outra religião não. Você tem que louvar e pagar o dízimo. Seus problemas se acabaram. Aí você vem para o Espiritismo e pensa que está indo para uma outra religião, mas não está. Sabe por quê? Porque a tua cultura religiosa permanece a mesma. Tem palestrista que fala dos espiritólicos. O cara veio para cá, mas continua pensando do mesmo jeito. Sabe como é? Ele ouve falar em reencarnação, tá vendo? É Deus punindo. Deus não mata mais a chata, olha. Tá pegando. E a gente muda de religião, mas não muda a cultura. E se a gente precisa mudar a cultura religiosa, porque é isso que vai nos franquear a possibilidade de desenvolver a espiritualidade, que é o nosso objetivo dado por Emmanuel. Pois Jesus tem uma série de passagens, o Evangelho todo é cercado de alertas para os religiosos, mas a gente vai pegar algumas aqui hoje só para o exercício, porque naturalmente nós não vamos um seminário. Ele pergunta assim: pode um cego guiar outro cego? Isso tem a ver com essa realidade religiosa? Nós temos sacerdotes que são pedófilos, gente. Nós talvez fiquemos para a história por ter sacerdotes que são pedófilos. Maurício está falando muito mal da outra religião. Tá bom. O filho da Zíbia Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, mas ele não é espírita, ele se diz espiritualista independente. Tá? Ele tem um palacete em São Paulo, ele comprou da família Jafé, é uma das famílias mais tradicionais, da época do café. Tinha vários palacetes em São Paulo, ele comprou uma. E tem torneiras e não sei o que, quadros e não sei o que, tem uma parte só para as calças dele, outra. É uma coisa do outro mundo. E ele fez isso porque ele acha que é como a UP, que ele quer ganhar dinheiro com a mediunidade. O erro humano, ele existe onde tem ser humano, simples. E isso tem que servir de alerta para a gente, para ver se a gente não entra para o hospital. Por quê? O religioso, por definição, acha que estar filiado a uma religião é suficiente, que cumprir as obrigações humanas que lhes são colocadas é suficiente. Nós precisamos falar claramente: o semente precisa que vocês comprem a feijoada. Mas comprou a feijoada, você não vai para o céu. Tá claro? Precisa desenhar? Quem comprar a feijoada não vai para o céu. Oi? Vai lá, vai comer, é gostoso, a gente vai se confraternizar. Confraternizar é muito importante. Mas nós precisamos dizer claramente: o passe não resolve o problema de vocês. Aliás, a gente fala tanto isso nas palestras, que quem já tem mais palestras já deve estar cansado. O passe alivia. A solução do problema nosso é a transformação de padrões, é a transformação interior. Mas não tem plano facilitado? Não tem 10 vezes no cartão? Não tem. Não tem. A única coisa que faz você melhorar é a melhoria interior. Vamos lá. Jesus pergunta: pode um cego guiar outro cego? Vocês lembram do Jim Jones? Aquele pastor da Guiana que falou que a saída espiritual para os seus seguidores era o suicídio? Eles se mataram, eu não me lembro o número exato. Tem outro universitário que sabe quantos eles levou à morte? Eu não sei, mas foi muitos. Acho que mais de uma centena.
E tem muitos condutores religiosos que estão empurrando as pessoas para atitudes religiosas terríveis. Pode um cego guiar outro cego? O que pode acontecer se um cego guiar outro cego? Responde para Jesus. Os dois caem dentro de um buraco. E é isso que nós estamos agora, gente. Nós estamos num buraco espiritual. As pessoas acham que o nosso problema é econômico, o nosso problema é político. Nós temos um problema político sério, temos um problema econômico sério. Mas por trás de todos os problemas está a falta de Deus. Nós perdemos o endereço de Deus, a gente não sabe como chegar a Deus. É como se você estivesse numa estrada querendo achar Deus. Aí tem seta para tudo quanto é lugar. Sabe como é que é? Vai para lá que você encontra, vai para lá que você encontra, vai para lá que você encontra. Tanta gente respeitável, tanta instituição respeitável dizendo como encontrar Deus e nenhuma delas dá certo. Como é que a humanidade podia estar aqui? Está certo. Como é que ela podia ter encontrado a sua espiritualidade? A gente encontra as instituições humanas. E encontrando as instituições humanas e cumprindo as obrigações humanas, quando você morre com pretensão, com arrogância. Não. 30 anos de centro espírita, certo? Dando passe por 30 anos. Gente, tem palestrista respeitabilíssimo que contabiliza quantas palestras ele já fez. Você fez isso? Mas tem uns muito bons que você pega lá os livros e eles falam mais de não sei quantas mil palestras. Bom, o cara fica contando aquilo. E isso resolve o problema? Olha, eu vou indicar para vocês um livro que eu gosto muito, Voltei, do Frederico Figner. Frederico Figner é um personagem importante da história do Brasil. Ele é um empresário de grande destaque, ele é um introdutor do vinil no Brasil. Os jovens vão falar assim, grande coisa, o vinil não tem mais nada. Mas por muito tempo, o vinil foi uma coisa muito importante. É o disco, o bolachão lá de vinil mesmo, que ele foi o fundador do selo Odeon no Brasil. Um empresário muito bem sucedido e que pegava parte dos rendimentos dele e dava muita cesta básica para as pessoas. E foi espírita e diretor da Federação Espírita Brasileira. Esse, quando morreu, ele já falava para os amigos, quando eu morrer, assim que eu puder, eu venho psicografar um livro para contar para vocês como é. E o mundo espiritual autorizou. O livro dele chama-se Voltei. Voltei. E tem uma passagem preciosa em que ele estava aguardando depois de ser estabilizado, porque o mundo espiritual é parecido, a saúde espiritual é parecida com a saúde física, você só pode ser transportado quando você está estabilizado. Então a pessoa vai para uma colônia de socorro, ela é basicamente estabilizada no seu processo desencarnatório e depois ele é encaminhado para algum lugar. Nesse caso ele ia realmente ser encaminhado para uma colônia. Estava lá esperando o ônibus. Vocês acham que não tem, né? Tem. Estava lá esperando o ônibus e aí surgiu uma senhorinha. Ele olhou para ela, tinha uma luminosidade no peito. O que a gente faria se estivesse lá? Ele fez. Discretamente, assim como quem olha o horizonte. Olhou para o próprio peito e não encontrou? Nada. Chegou a uma conclusão. A mulher é uma santa. Por quê? Né? Cotovelou o coordenador, perguntou assim, escuta, quem se trata? Né? Ele falou assim, uma professorinha primária de periferia. O nome dela nunca vai para livro, nunca foi para jornal, não tem nenhuma importância na história. Mas para os alunos dela, para as famílias que ela atendeu, meu amigo, é uma referência afetiva na vida de cada um dos aluninhos que ela cuidou. Não é uma lição isso? Ele estava esperando, pete vermelho, agindo para um lado, agindo para o outro, Jesus Cristo marcando uma audiência com Deus. Vai lá, se quebra psicologicamente,
a pessoa se quebra, porque vai com uma expectativa altíssima e essa expectativa não se realiza e a pessoa se quebra, vai para o manicômio. Não é brincadeira, é uma péssima entrada para o mundo espiritual que tem grande parte dos religiosos. Como eles não querem ir lá porque o crente está complicado, então eles estão conversando. Jesus pergunta também, além da questão dos cegos, ou para falar para nós da nossa cegueira, ele fala assim: por que repara no cisco que está no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Imagina a cena. Não, imagina a cena, uma pessoa com um graveto aqui na frente do olho, fazendo um esforço para ver se acha o cisco no olho da outra pessoa. Ele não consegue, porque tem um graveto na frente do olho dele. E não consegue. É um símbolo interessantíssimo da nossa vida religiosa, porque grande parte dos líderes tem problemas maiores do que as pessoas que eles estão assistindo. Isso é problema? Não, não é problema. Isso em si não é problema. O problema é não admitir. Então, quem está vendo o palestrista na frente falar isso, vai falar: pô, o cara está falando que a vida dele está resolvida, não é? Gente, a minha esposa veio hoje. Não dá para eu falar que a minha vida está bacana. Então eu vou ter que baixar minha bolinha. Nós aqui, sabendo que nós estamos sempre em parceria com o mundo espiritual, nós sabemos que os melhores momentos nossos, no nosso trabalho, na nossa vida e aqui na Casa Espírita, eles se dão por inspiração. Como a história já registra, cientistas descobriram, fizeram grandes descobertas por inspiração, por eurecas, por insights, por ideias que vêm do nada. Vem do nada? Vocês acham que a ideia vem do nada? A ideia vem de alguém. E o cientista, o orador, o trabalhador espírita, o trabalhador da Câmara de Passe, ele recebe a parceria e ele se permite uma parceria. Essa é a única virtude. Essa é a única virtude. Então, nós precisamos perceber e entender e não idolatrar a pessoa que consegue bons momentos de mensagens espirituais. Porque ele está apenas sendo um instrumento. Ele teve um momento bom, um momento lúcido. Mas se elogiar demais, gente, já fecha a torneira. Porque a vaidade é o nosso grande desafio. Nosso de quem? Meu. Então, Jesus fala também para nós que não existe árvore boa que dê frutos ruins. Quando você falar: a minha religião é muito bacana, eu sou um ótimo religioso, e alguém perguntar: você está melhorando o seu comportamento no trânsito? Você está jogando menos lixo no meio ambiente? Você está sendo mais amoroso com os animais, mais carinhoso com as plantas? Se você der resposta negativa para tudo isso, está complicado. Porque se a tua religião é boa, se você é um bom religioso, mas você não melhora, você não está melhorando, algum problema tem. Precisa ser avaliado, porque conhece uma árvore pelos seus frutos. E a gente precisa pensar: se eu não estou melhorando, o que fazer para melhorar? É claro que a melhoria não é da água para o vinho, não é da noite para o dia. É claro que o espírita se caracteriza por melhorar um pouquinho em relação a ontem. E melhorar um pouco, e amanhã ser ainda um pouco melhor do que é hoje, mas é milimétrico. Mas é principalmente admitir o problema. Nós precisamos admitir o problema, que estamos todos no mesmo barco e que nos nossos melhores momentos a gente consegue alcançar alguma inspiração. E aí a pessoa olha e fala assim: não, o cara que deu o recado é bacana. O cara que entrega a pizza é responsável pela pizza? Não, ele é só um entregador. Mensageiro, anjo, o que é? O significado de anjo é? Eu já respondi: mensageiro. Mesmo os anjos são apenas mensageiros nos seus melhores momentos. Então a gente dá o peso que as pessoas realmente têm. O homem bom, acabou o tempo.
o homem bom do tesouro do seu coração tira o bem. E ele fala aquela máxima que tem muito, que a gente já ouviu muito, que o bom religioso é aquele que ergueu a sua casa com fundamento, com alicerce, e que cavou até a rocha. Mas que o mau religioso é aquele que ergueu a sua casa sobre areia. O que é isso? Que símbolos a gente pode pegar? Milhares. A gente no Espiritismo não vai ter palavra final sobre nada, mas vou sugerir alguma coisa aqui. A casquinha, a superficialidade do solo, ela é parecida com a nossa superficialidade. Se a gente alicerçar nossa religiosidade sobre o nosso ego, as nossas conveniências, os nossos interesses, os nossos preconceitos, lembra do preto velho? Se nós alicerçarmos o espiritismo em cima dos nossos preconceitos, a gente vai ter um tipo de espiritualidade. Se a gente cavar e for fundo na terra, o que é cavar e ir fundo na terra? Na nossa espiritualidade é buscar a nossa essência, porque nós temos um eu superficial e um eu profundo, nós temos o self e um ego, nós temos o eu maior ou o eu menor, como diz o budismo, nós temos o homem velho e o homem novo, como informa Paulo. E às vezes a gente alicerça a nossa espiritualidade, a gente estrutura a nossa religião sobre a casquinha, a aparência das coisas, e essa religiosidade só pode ser religiosidade de conveniência. Eu digo religiosidade de BGE. Chega a mocinha e pergunta: qual é a sua religião? Aí você fala. Mas de verdade, a gente não consegue. Então, buscar, na essência, alicerçar a nossa religiosidade lá no mais fundo de nós, no nosso eu profundo, que é onde reside a fagulha do Criador. Nós somos deuses. É a frase mais desafiadora espiritualmente que existe. Nem no manicômio, nem no Hospital Esperança vai ter gente que acha que é Deus. A pessoa fala que é Obama, que é Dilma, que é, sei lá, é Beyoncé. Mas falar que é Deus é difícil. Jesus falou para nós: você é Deus. Mas é a casquinha? É a superficialidade nossa? Claro que não. Nós somos deuses em profundidade. Se você buscar a tua relação com o bem, a tua iluminação, conduzir a tua vida pela realização dos teus potenciais mais íntimos, mais interiores, você vai estar fazendo uma casa com fundamentos. Se você fizer uma religiosidade na superficialidade, na conveniência, você vai estar erguendo a sua casa, a sua religião, o seu templo sobre a areia. E aí disse Jesus: vem uma corrente, vem uma enchente, vem uma chuva e leva. Lembra dos 3 porquinhos? A nossa casa está voando, a nossa casa está desabando, porque ela não está alicerçada, a nossa religiosidade não está alicerçada nessa parte mais profunda de nós. Que nós busquemos todos os dias, com a oração, com a meditação, com a caridade no dia a dia, no ônibus, na fila de banco, dentro de casa, na família. Que a gente busque um exercício diário de buscar a essência de Deus. E qual é a essência de Deus? Essa cai na prova. Enquanto eu responder, ninguém sai da sala. Eu vou perguntar de novo. Ah, bom. Já vai acabar a palestra. Deus é amor. Tudo que você fizer na tua vida é um exercício visando aquilo, visando o amor. Cuidar de cachorro, cuidar de planta, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de tudo. Oi? Sogra. Pois é, tudo. Cuidar de casa, lavar roupa, pôr água no filtro, tudo pode ser exercício de amor. Olha, você está doido? Não. Tudo na tua vida, cada ato pode ser feito desde que você coloque essa intencionalidade no exercício de amor. Você pode fazer isso a cada momento. No Oriente, eles são tão sábios que eles falam que o grande exercício de limpeza espiritual é o respirar.
E por que isso é sábio? Alguém está pretendendo parar de respirar? Aí você respira. Cada vez que você chegar ansioso, tiver uma reunião difícil, tiver uma apresentação complicada, você respira. Quem é ansioso, respira só aqui assim. Para. Inspira profundamente e permite que a vida, que a luz entre na tua vida. Que teu anjo de guarda, teus espíritos familiares estão prontos para te ajudar. Eles só precisam que você permita. E aí a luz entra na tua vida e conduz a vida da gente da melhor maneira possível. Mas sempre com a nossa permissão. Obrigado, boa noite.